A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A palavra para casar. E palavra para comprar, palavra para vender, palavra para viajar, palavra para ficar, palavra para tudo na CCB. Só não tem palavra para conhecer a Deus, para saber melhor quem Ele é, para amá-lo e para adorá-lo. Você vai ver agora aqui o testemunho de um irmão triste, coitado, lamentável, que ficou mais de 10 anos buscando palavra para casar. E como sempre, mais um decepcionado e que foi enganado pelas crentices da CCB. São mais de 10 anos jogado no lixo porque não se recupera mais. Enquanto vocês não acordar, vão continuar sendo vítimas desse sistema falacioso que é a congregação cristã no Brasil. E você vai ver o testemunho desse irmão. Você vai ver o testemunho desses irmãos e a prática da congregação cristã no Brasil, que são profetadas lançadas de forma genérica na igreja. Homens que pregam o que dá na telha sem a mínima responsabilidade do que isso pode causar na vida das pessoas. O resultado disso são vidas desoladas, desamparadas e destruídas. Eu vou ler aqui para você um breve comentário que ele fez e depois, em seguida, eu vou colocar o áudio desse irmão. Eu vou colocar o áudio desse irmão para que todos vocês possam ouvir o relato que esse irmão tem para nos passar. Ele está dizendo assim, eu vou ler aqui a mensagem que ele me mandou e aí eu vou colocar o áudio dele para vocês ouvirem, ok? Acabei de ver seu vídeo sobre a CCB estilo universal e me identifiquei. Principalmente com o exemplo que o irmão deu da mocinha que esperava um moço para casar. Eu gostava da filha do cooperador de jovens e fui buscar a palavra para casar com ela. Porém, ela não sabia. Ele foi buscar a palavra para casar com a moça e a moça nem sabia disso. O Senhor, entre aspas, confirmou. Eu fui buscar várias confirmações e depois fui conversar com ela e ela me deu um fora. Aí, ainda insisti por achar que se Deus confirmou, então é da vontade dele. Então esperei ela por anos. Olha, irmão, ele ficou esperando ela por anos, mesmo sem ela nem saber disso. Porque é isso que ensina na CCB, o que Deus te prometeu, ele vai cumprir, irmão. Fica firme por essa palavra, não saia daqui que o que Deus te prometeu ele vai cumprir. Rapaz, é meio quanta gente que não tá aí, meu Deus do céu, 10, 15, 20, 30, 40 anos esperando no quê? Promessa que os homens inventam da cabeça deles. Aí ele diz o seguinte, eu ainda insisti por achar que se Deus confirmou então, é da vontade dele. Então esperei ela por anos. Perdi a oportunidade de me relacionar com outras moças, porque na minha cabeça só existia ela. Afinal, Deus já tinha confirmado ela. Ou seja, irmão, ele deixou de buscar, deixou de se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque se Deus confirmou, irmão, é ela. Então por que eu vou me relacionar com outras pessoas? Então, eles acreditam que Deus fala para eles uma coisa que a outra parte nem está sabendo, mas eles acham que vai acontecer algo na vida dessa moça que ele não sabe explicar como, mas para a palavra cumprir, ela vai vir e vai cair nos braços dele. E muitas vezes, irmão, eles esperam até a morte de um cônjuge, alguma coisa parecida. Fica vendo a história dele. Então eu esperei muito tempo mesmo na esperança que Deus iria fazer uma obra. Ia buscar a palavra e Deus falava que ia fazer. É sempre assim, irmão, para segurar o CCBano lá, ele sabe que aquelas profetadas são enganosas, então por isso que você ouve muitas pregações dizendo, irmão, Deus vai cumprir. Irmão, a palavra que Deus manda, ele não volta atrás. Irmão, o que Deus promete para o homem, ele cumpre. Por isso que você ouve eles falar muito isso nas pregações. Por quê? Porque sabe que o povo está ali dentro desanimado. Mas eles estão tão presos ali dentro que eles não conseguem sequer abrir o olho um pouquinho para enxergar que tudo aquilo não passa de puro engodo, fantasia, enganação. Eu ia buscar a palavra de Deus, falava que ia fazer, que era a vontade dele e o meu casamento, e que o que era meu
ele iria trazer nas minhas mãos. Bem, aguardei por anos e ela começou a namorar outro rapaz e se casou com esse moço. Eu fiquei muito triste e entrei em parafuso. Ou seja, ele entrou em parafuso, porque como casou com outro se Deus prometeu que ia casar comigo? Mas na cabeça dele, gente, tá tudo certo. O problema é ele. O coitado é que fica com todo o problema. E aí ele segue dizendo: fui conversar com 3 anciões da região e todos disseram a mesma coisa. Olha só o que todos dizem, pra você ver que é um negócio programado. Ou seja, o discurso deles e as desculpas é sempre a mesma. Fica vendo qual? Olha aqui. Que era para eu ficar firme, que a promessa de Deus estava sobre a minha cabeça e que ela não quis, mas que Deus iria fazer uma obra e iria preparar meu casamento, mesmo que fosse com outra pessoa, e que a felicidade e a providência de Deus iria cair sobre mim. A mesma coisa. Irmão, fica firme, porque se ela rejeitou a bênção de Deus, você vai casar nem que seja com outro. Mas isso tá errado se falar que nem que seja com outro. Deus prometeu aquela para ele. Para vocês verem como o negócio não tem desculpa para poder dar, irmão, porque tá tão na cara, porque ela já casou com outro rapaz. Então, o que eles vão inventar? Não tem o que inventar. Aí o que eles fazem? Dizem que calma, Deus vai preparar nem que seja com outro. Joga a culpa na moça. Como quem diz, ela que não quis, ela que perdeu a bênção, entendeu? Eles começam a jogar a culpa na outra pessoa para dar um pouquinho de ânimo no coitado. Aí o coitado diz o seguinte: irmão, já se passou quase 10 anos que ela se casou. E eu tenho 36 anos e até hoje não vejo nenhuma das promessas cumprir. Olha aqui, irmão. Nenhuma das promessas cumprir. E o coitado lá esperando. Pelo contrário, estou ficando velho e a maioria das mulheres da minha cidade vem tudo com presente. Ou seja, já tem filhos, já tiveram outros relacionamentos. Ele não teve ninguém, né? Filhos e um casamento mal feito. E eu tô aqui há anos esperando por algo que nunca cumpre e nunca se cumpriu. Aí ele fala: irmão, caso queira usar esse relato no seu canal, pode usar para alertar as outras pessoas para não perder o tempo de sua vida aguardando algo que não vai vir. E eu vou colocar o áudio desse moço agora para vocês ouvirem, ok? Eu vou botar aí, quem sabe, né? Pode acordar as pessoas, elas possam enxergar e não ficar preso nessa falácia que é as profetadas da congregação cristã no Brasil. Eu não coloquei no áudio, no texto, né? Porque eu achei que ia ficar muito grande. Mas assim, em relação a esses irmãos, né? Inclusive eu questionei eles, tá? Por quê? Porque eu fui buscar a palavra. Teve uma vez que eu nunca mais vou esquecer. Isso foi em dezembro de 2011. Dezembro de 2011. Eu tava muito triste, porque minha irmã tava namorando, tava meu primo namorando, todo mundo namorando, meus amigos, todo mundo, né, encaminhado mesmo pra casar. Ninguém tava namorando de brincadeira, não era beijinho, abraço, era namoro sério. E eu nada, né? Porque eu era o mais feio da turma, o mais magricelo, sempre fui magricelo, feio, destruído, acabado, coitado de mim. Só Jesus na causa, né? Eu costumo dizer que eu era aquele moço que as moças chegavam pra mim e falavam: irmão, o irmão é parecido com Jesus. Aí eu, por que, irmão? Eu sou tão bom assim, né? Como assim, né? É porque tá escrito lá em Isaías que não existia nada, que ele não tinha nada, beleza alguma para que o desejassem. Esse sou eu, né? Fazer o quê? A vida é assim. Então era isso, cara, que acontecia. Então ninguém me queria, né? Nunca fui um cara bonito de aparência que as mulheres olhassem e falassem: nossa, que homem, meu Deus do céu. Ninguém me quis de fato, porque eu era feio pra caramba. A realidade é essa, né? E então, assim, só que eu fui buscar a palavra, e eu lembro até hoje disso, que em 2011, o senhor falava assim: moço, eu vou preparar na sua vida. Você veio buscar para saber se eu realmente vou cumprir a palavra que eu disse que você ia se casar com aquela moça que você tanto deseja. E hoje o Senhor manda te dizer:
O ano vai passar, mas 2012 não passa antes que eu faça um milagre na tua vida. Antes que eu faça uma obra e eu vejo uma aliança na tua mão, moço. Aquela moça, essa moça, ela vai aceitar, porque é a minha vontade na tua vida. Eu vou cumprir a palavra, porque eu não sou Deus de mentira. O que eu falo, eu cumpro. Eu sou Deus, o que eu falo, eu faço. E eu falo pra você, eu disse que eu ia fazer e eu vou fazer. Viu, moço de Campinas? Naquela época eu não tava em Campinas, tá? Eu tava na casa da minha tia, que morava no Rio Grande do Sul. E ele falou desse jeito. Viu, moço de Campinas? Sua irmã vai falar pra você. Eu vejo uma aliança na tua mão ainda esse ano. Não passa 2012, irmão. O 2012 tá entrando agora e a gente não termina 2012 sem que a vitória chegue na sua mão. Poxa, irmão, quer mais que confirmação do que isso? Não precisava, pô. Eu saí, irmão, numa alegria daquela igreja, nunca mais eu esqueço disso. Meu Deus do céu. O tempo passou, eu me dediquei, eu fui atrás, eu conversava com ela, eu orava, eu pedia pro Senhor e chegava nela e conversava e tentava, e a resposta era não, 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 e não, 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 e só levando pra pedrada e portada na cara. E eu orava, eu chorava, ia buscar a palavra de novo, né? Porque se recebeu nem assim, e toda vez era a mesma coisa. O Senhor falava que ia cumprir, e não aconteceu. No fim, passou 2012, 2013, 2014, 2015, e assim por diante, não aconteceu, foi nada. Nada do que ele falou aconteceu, né? Aí eu fui conversar com um irmão ancião, um copeiro ancião da minha região. Foi uma dessas conversas que eu coloquei aqui em cima, que eu não falei tudo, né? Ele falou assim, ai, Senhor, é até engraçado, irmão, mas foi isso que ele falou pra mim. Ele falou assim, filho, é o seguinte, primeiro que não cumpriu porque o tempo de Deus não é o seu tempo, entendeu? É por isso, né? O tempo de Deus não é igual ao seu tempo, mas fica firme porque Deus vai cumprir na tua vida ainda. Ô, irmão, mas a moça casou, então não era pra ser, né, filho? Ou aí o outro falou, olha, é que a sua fé não alcançou, filho. Sua fé não foi tanta, entendeu? Você tem que orar mais, você tem que buscar mais de Deus, porque sua fé tá abalada, querido. Falei, poxa, tá bom então, né? Minha fé é que não vai, né? Irmão, não adiantou, foi nada, o tempo passou, né? Aí eu fui buscar a palavra de novo. Ó, 2014, mais ou menos, eu fui congregar com o meu primo numa reunião de mocidade, uma reunião de jovens, na verdade. E o senhor mandava a palavra, e o senhor falava assim, moço, eu estava de novo lá no sul, e ele falava assim, moço, você que está aí em Campinas, o senhor manda falar. 7 anos, ele pegava aquela parte de Jó, né, de Jacó, e ele falava assim, 7 anos, irmão, espera mais 7 anos que eu venho fazer uma providência na tua vida. É 7 anos e você tem, e o seu casamento vai chegar. Esse eu tenho certeza, moço. O que o senhor está falando, viu, moço de Campinas? Leva essa palavra que em 7 anos vai cumprir. Irmão, eu já tava com a cabeça tudo destruída, filho. Na boa, nessa fase aí, eu já tava numa fase que eu tava assim, tá bom, ok, né? Vai lá, guarda mais essa pro esquema, né? E vamos ver, né? E eu já não tava mais orando a Deus pro senhor preparar a moça, até porque ela já tava casando, se eu não me engano, ela já tinha até casado. Aí eu falei, quer saber? Não é essa, vamos ver o que Deus prepara. Eu esperei, mano, esperei de novo, mais 7 anos. Mas 7 anos já passou faz tempo, né? 2014, ó. 2014 para 2020, 2025, 2024. Já passou 10 anos. Não foi 7, foi 10 já. E o que aconteceu? Bulufas, nada. Não conheci nenhuma moça que se interessou por mim. Não aconteceu nada. Não aconteceu exatamente nada. E aí vai falar pra mim que eu que não tive fé, sendo que eu tive fé sim, porque eu esperei na vontade de Deus. Embora naquela vez naquela pregação tava meio assim, porque eu já estava destruído, irmão.
Eu já tava passando por um processo, eu já tava assim, pô, não cumpriu aquela vez, pô. Como assim? Agora ele vem falar pra mim, né? E o tempo passou e não aconteceu nada. E agora eu tô velho, né? Como eu disse aí no texto, tô velho, já não tenho mais, já tô numa fase onde as mulheres que eu encontro ou é muito novinha ao ponto de eu falar, não, aí não dá, né? Não sou nenhum pedófilo, pelo amor de Deus. Ou elas são velhas, ou elas já são tudo casadas, já são divorciadas, ou algumas é divorciada, e aí vem com filho e outros problemas que eu não tenho condição de assumir, meu. Eu queria começar uma família, não pegar uma família que já foi destruída por algum motivo que eu não sei, né? Que a pessoa vem cheia de problemas, e eu vou pegar com a minha mão? Eu vou pegar uma prova, né? Meu Deus do céu. E agora? Como que fica isso? Será que eles vão, no mínimo, vir pedir desculpa, perdão, por ter pregado uma palavra que nunca vai cumprir? Né? É isso que eu fico pensando. E isso não foi só comigo, né? Isso foi com outros. E quantos outros? Eu ainda segui firme, né? Apesar das minhas provações, eu segui firme. Mas e os outros? Né? E os outros que deixaram de lado, acabaram ficando com mulheres do mundo aí mesmo, casando com qualquer uma e dane-se, né? E aí jogou, não foi nem a graça maravilhosa de lado, né? Jogou Cristo de lado por conta de palavras vazias que nunca cumpriu e não vai cumprir também, né?